Quando a gente pensa em crime organizado, a imagem que costuma vir é a de confrontos na rua, né? Disputas por território físico. Sim, aquela coisa bem cinematográfica. Exato. Mas as fontes que a gente analisou hoje mostram que a verdadeira guerra pelo controle mudou de endereço. Ela não está mais lá fora, sabe? Está aqui dentro, nos nossos celulares. E aquela ideia do hacker sozinho num porão já era. O que a gente tem agora é o que os especialistas chamam de cibercrime estruturado. Isso. Organizações criminosas como o PCC, usando o código e dados como as suas principais armas. A informação virou o novo petróleo, e eles estão construindo refinarias. Exatamente. E o que a gente vai tentar fazer aqui é entender como essa máquina funciona por dentro, porque não é aleatório, existe um plano bem claro, quase um plano de negócios, que as fontes dividem em 3 etapas. E a nossa conversa vai seguir essa trilha, então. Isso. Vamos começar vendo como eles formam seus soldados digitais, depois como se infiltram em grandes empresas e, por fim, a parte mais ousada, o sequestro da infraestrutura física de comunicação. E o contexto para isso no Brasil é preocupante, para dizer o mínimo. Os materiais mostram que o país é o principal alvo de ataques de ransomware e phishing em toda a América Latina. E a matéria-prima para esses crimes está em todo lugar. Vazamentos recentes expuseram bilhões de chaves Pix, dados de saúde. É uma montanha de dados que serve de combustível para essas operações. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A primeira etapa do plano, segundo as fontes, é a base de tudo: a profissionalização. Eles criaram uma espécie de RH do crime. É isso mesmo. É uma jogada de longo prazo e muito, muito inteligente. Eles identificam jovens talentosos em tecnologia, muitas vezes sem grana para pagar uma faculdade, e fazem uma proposta. Que tipo de proposta? A organização financia a graduação inteira do sujeito em cursos de ponta: sistemas de informação, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas. Peraí, é quase uma bolsa de estudos do crime. Eles estão cooptando a próxima geração de talentos antes mesmo de ela entrar no mercado. E qual é a contrapartida? O que esses soldados de código precisam entregar? O objetivo tático é muito sofisticado. Não é criar um vírus comum. É a busca por vulnerabilidades de dia zero, as chamadas Zero Day. Zero Day. O que isso significa na prática? Pensa num castelo. Um hacker ético procuraria uma janela mal fechada e avisaria o rei para consertar. Certo. O que esses soldados do código fazem é procurar uma passagem secreta que nem o rei sabe que existe. Essa é a falha dia zero. Ela é tão nova que os fabricantes, tipo Microsoft ou Google, têm literalmente 0 dias para criar uma correção antes do ataque. Entendi. Então, em vez de avisar a empresa ganhar uma recompensa, esse profissional entrega a chave dessa passagem secreta direto para a organização criminosa. Exato. E o ataque se torna praticamente indetectável, porque é uma ameaça desconhecida. Esses recrutas com domínio de Python, Java, C++ formam uma elite intelectual a serviço do crime. E esses indivíduos têm um nome técnico, né? Sim, no jargão da segurança são os Threat Actors, ou atores de ameaça. As investigações até citam um hacker conhecido como Yellow Bird, que atua no interior de São Paulo e é especialista nisso. Certo. Então eles têm a arma secreta, a falha Zero Day. Mas como eles usam isso contra um banco, uma operadora? Eles não arrombam a porta da frente, pelo que eu entendi? Não mesmo. A estratégia é mais sutil. Eles abrem a porta por dentro. E aí entra a segunda etapa, a exploração do que a gente chama de insider threat, a ameaça interna. A mira deles é numa vulnerabilidade que não é de software, é social. Perfeito. É a desvalorização dos profissionais de TI no Brasil. Os números que as fontes trazem são chocantes. Um recém-formado em ADS ganha, em média, R$ 2.000. Mesmo o analista sênior raramente passa de 5.000. Isso cria um prato cheio para o suborno, não? É o cenário perfeito. E aqui eles usam uma tática que é a engenharia social reversa. O crime não precisa mais enganar o funcionário com um e-mail falso. Ele simplesmente o recruta. Exato. Chega para um analista que ganha 5.000 por mês e oferece 100, 200 mil reais.
É o salário de anos, pago de uma vez. Mas parece arriscado. Como eles garantem que o funcionário não vai denunciá-los? A garantia é a coerção e o medo. Uma vez que o funcionário aceita, ele se torna cúmplice, fica amarrado à organização. E o que ele entrega em troca? As chaves do castelo, imagino. De administrador, acessos remotos, o que a gente chama de acesso privilegiado. O nível mais alto de permissão. O mais alto que existe. É ter as chaves mestras do prédio inteiro. Com isso em mãos, eles entram pela porta da frente, como se fossem o dono do sistema. E as consequências? São gigantescas. Eles podem monitorar uma investigação policial em tempo real, apagar rastros de uma fraude. O crime se torna invisível. É a falha humana transformada na arma perfeita. O controle sobre os dados é absoluto. Ok, isso já é assustador. Mas a ambição deles não para no mundo digital. O que acontece quando eles decidem que controlar os dados não é suficiente? Aí, o jogo muda de patamar. Entra a terceira fase. O terrorismo de infraestrutura. Aqui o crime sai do servidor e vai literalmente para a rua. Como assim? A gente está vendo relatos de vandalismo sistemático. Torres de operadoras sabotadas, cabos de fibra ótica cortados em pontos estratégicos. O resultado é um apagão digital. Cidades inteiras sem internet e sem sinal de celular por dias. Isso tem um nome técnico, certo? Exato. É um clássico ataque à disponibilidade. O objetivo não é roubar a informação, é impedir que o serviço legítimo funcione. Mas qual é a lógica? Destruir a infraestrutura parece contraproducente. Por que deixar uma cidade offline? Para criar um monopólio criminoso. É uma estratégia de terra arrasada. Depois que a rede oficial é sabotada, a organização aparece com a solução. Eles instalam a própria infraestrutura. Seus próprios cabos, seus próprios provedores de internet. E os moradores isolados são forçados a contratar o serviço deles. É uma infraestrutura paralela, uma rede fantasma em escala urbana. E a partir daí, todo o tráfego de dados daquela comunidade passa por eles. Precisamente. Cada mensagem, cada senha de banco é um ataque de man in the middles, homem no meio, mas em escala industrial. Eles não estão só vendendo a internet, estão controlando o fluxo de informação. E as fontes falam de uma versão mais cirúrgica disso, usando antenas falsas. Sim, um equipamento conhecido como IMSI Catcher. O nome técnico da torre de celular é ERB, Estação Rádio Base. O que eles fazem é instalar uma RB falsa. E como isso funciona? Como uma antena falsa engana o meu celular? É assustadoramente simples. Eles instalam essa antena clandestina, configurada para emitir um sinal muito mais forte que o da torre oficial. Ah, e nossos celulares são programados para sempre se conectar ao sinal mais forte. Exatamente, para garantir a melhor qualidade. Então, sem que a pessoa perceba nada, o celular se desconecta da rede segura da operadora e se conecta à rede dos criminosos. É uma armadilha perfeita. E uma vez que o celular está na rede deles, o que eles conseguem fazer? Basicamente tudo. Rastrear a localização, interceptar mensagens SMS, o que é gravíssimo por causa dos tokens de banco, e até grampear as chamadas de voz. Terrível. E para facilitar, eles aplicam uma tática chamada Downgrade Attack. Downgrade Attack. O que é isso? Eles forçam o seu celular, que se conectaria a uma rede 4G ou 5G, criptografada, a usar uma tecnologia antiga, como a 2G. A rede 2G praticamente não tem criptografia, então a interceptação dos dados fica trivial. É um sequestro completo da nossa comunicação. Agora, tem um detalhe nas investigações que parece coisa de filme. Telhados de casas no interior de São Paulo, cobertos com papel alumínio. Qual é a lógica por trás disso? Pode parecer gambiarra, mas é uma tática de defesa incrivelmente inteligente. É uma tentativa de criar o que a gente chama de gaiola de Faraday improvisada. Uma gaiola de Faraday. Uma blindagem que bloqueia ondas eletromagnéticas. Exato. E tem uma dupla função. Primeiro, os servidores e os IMS Catchers geram muito calor, uma assinatura térmica que drones da polícia detectam. O alumínio ajuda a dissipar e refletir esse calor. Tentando cegar a vigilância aérea. Isso. E, em segundo lugar,
A blindagem também pode atrapalhar o rastreamento por rádio, dificultando que a polícia encontre a origem do sinal clandestino. E não é só isso, né? As fontes falam de outra tática. Sim, essas casas têm câmeras de vigilância apontadas só para a rua. Não é para a segurança da casa, é um sistema de alerta. Se uma viatura se aproxima, eles ganham minutos para destruir HDs, apagar dados. É um planejamento tático completo. O que me leva a uma pergunta. Se a torre da minha operadora é sabotada e meus dados vazam, de quem é a culpa? A empresa pode só dizer, fui vítima, e lavar as mãos? Ótima pergunta. E a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é bem direta. A empresa é o que chamamos de controlador dos dados. E a responsabilidade do controlador é objetiva. Objetiva. Sem o juridiquês. O que isso significa? Significa que não importa se a empresa teve culpa direta ou não. Se a segurança falhou, a responsabilidade é dela. Ponto final. Isso inclui não pagar bem seus funcionários, o que abre a porta para o suborno. A lei entende que a segurança é um dever da empresa. E tem alguém dentro da empresa responsável por isso. Sim, esse é o encarregado, ou DPO, de Data Protection Officer, é o profissional que fiscaliza a proteção de dados e é a ponte com a autoridade nacional. Se ocorre um incidente, é dever dele comunicar. E se ele não comunicar? Se a empresa tentar esconder? A omissão é uma infração gravíssima. A LGPD prevê multas que podem chegar a 50 milhões de reais por infração. A lei é séria. Então, resumindo, a gente viu aqui uma tríade do cibercrime. Primeiro, a formação de uma elite do crime nas universidades. Depois, a infiltração nas empresas por suborno, explorando uma falha social. E, por fim, o terrorismo de infraestrutura que sequestra fisicamente nossa comunicação. É uma máquina de guerra digital e física. E a conclusão é que a nossa maior vulnerabilidade é a ignorância. Entender essas táticas acaba sendo nosso principal firewall. Exato. E para fechar, fica uma reflexão. O crime organizado já consegue construir e controlar a infraestrutura física de comunicação em certas áreas. Eles já são donos dos cabos e das antenas. A pergunta que fica é, se eles já controlam um meio, qual é o próximo passo lógico no controle da mensagem e talvez da própria verdade que circula nesses territórios?